Oi, oi, oi! Aqui é Christian Plaque, Christian Kim, Sonalino Mundo Artístico. Tô falando esse vídeo para falar um tema que eu nunca falei, que é sobre o TTAK que eu fui diagnosticado ano passado, e falar mais ou menos sobre o assunto como o TTAK, né, a pessoa tudo é infelicidade. A tomar que é fácil, que é só uma falta de atenção e ficar imperativo e indo mal e tal. Porém, não é em qual a turma faz do meme, porque TTAK quanto não é tratado, bem sério. O meu é nível 2. Então, o meu TTAK não é leve, como vocês dizem, leve. Ele é mediano, então eu ainda não comecei a tomar o remédio para ele, porque foi ano passado e no SUS demora. Mas enfim, meu pai, ele só percebia com os traços de TTAK e de tanto apanhar na escola com os alunos, então ele percebia alguma coisa. Então eu nunca fiz tratamento, mas meus pais sabiam que possivelmente eu tinha. Enfim, eu tenho hiperfoco do autismo e hiperfoco do TTAK. Então, eu não consigo manter a rotina, mesmo eu precisando de rotina. Então, eu também, quando eu tô com muito hiperfoco, eu esqueço do mundo. Eu esqueço de tomar água, eu esqueço de comer, eu não vou no banheiro. Eu também tenho a hiperatividade mais mental que física. Então, às vezes eu tô quietinho, só com a estereotipia, mas meu cérebro tá muito hiperfocado ou muito estressado de tanto pensar. Por isso que eu tenho muita música, por exemplo, inferno mental. Eu não tô falando só da ansiedade. Eu também tô falando do TTAK. E fico nisso. Na faculdade, então, era mais difícil. Que o professor estava numa matéria, eu só estava pensando em outra matéria. E como eu fazia pedagogia, eu lembro que eu comecei a ler tudo sobre pedagogia. Então, uma disciplina que ia ser no 6º semestre, logo no início eu estava estudando sobre ela. Por quê? Porque eu gostava muito de pedagogia. E eu sou assim. E o meu TTAK faz eu ter dificuldade com concentração muito forte. Então, qualquer conversa paralela na escola, na faculdade, faz eu me desconcentrar. E mesmo assim, eu não tinha dificuldade nas matérias. E o CAP escola que foi feito sobre a possibilidade de autossabilidade. Então, tem essa também. Então, eu me concentro muito quando eu gosto da matéria. Mas se eu não tenho tanto interesse, aí eu fico pensando em outras coisas. E impulsividade é o que eu vou falar agora. Eu sempre fui uma pessoa muito impulsiva. Qualquer coisa de exceção, eu entrava em crise. Então eu pensava em autoextermínio, cada exceção na escola, exceção no bairro, exceção. E como eu sou meio artístico, a exceção vai muito comigo, porque eu tenho muita música e eu queria atuar, cantar, ser multiartista como eu só sou, mas eu não tenho defeito valor. Então, a impulsividade, essa vez eu pegar a moto com um desconhecido para vir para casa, porque o meu ex tinha moto e calma, ele queria no Sicílio dele. Aí ele não ia me levar para casa. Aí eu, com impulsividade, ser uma pessoa trans, eu não pensava muito no meio feminino. Aí eu pequei. Nas Kiss, eu andava na rua de Matucata. Então, quando eu estava muito impulsivo, acontecia tudo isso. E minha impulsividade é muito maior que o teste de atenção. E
cara que eu tenho que dar atenção, ser velho de cama, e não é como no meme se esquecer uma ou outra, é quase todo dia que eu esqueço coisa importante. Mas com compensação eu lembro de coisa bem longe do tempo atual. Eu lembro quando eu tinha 6 anos, mas eu esqueço de escovar o dente, por exemplo. Eu esqueço que eu tinha que ir em tal lugar, tal hora. Ah, isso aí eu tô pensando que eu tenho que fazer um mês, quanto eu gosto muito. Na rua um perigo mesmo, que eu tô bem distraído. Aí eu não tenho que olhar muita coisa. Eu quase fui atropelado por estar um pouco nervoso. E um cara me puxou pro ônibus pra me atropelar. Mas foi por pouco. Então, por quê? Porque eu tava distraído. Distraído e nervoso impossível. Então tem tudo isso. E é só isso falando sobre TAK. E até.